Olá, irmão e irmã, eu sou o Padre Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Alexander Pushkin. Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em 6 de junho de 1799 em Moscou, Rússia, e faleceu em 10 de fevereiro de 1837 em São Petersburgo, Rússia. Pushkin foi poeta, escritor e dramaturgo. Ele é considerado o maior poeta russo e o fundador da moderna literatura russa. Pushkin foi o pioneiro no uso do discurso vernacular em seus poemas e peças teatrais, criando um estilo de narrativa associando drama, romance e sátira, associados à literatura russa. Isso influenciou os escritores russos seguintes. Ele escreveu em russo, e não em outros idiomas. Por isso é considerado o fundador da literatura russa, porque naquele tempo às vezes os escritores escreviam em francês ou em outro idioma. Pushkin faleceu vítima de um duelo por causa de problemas amorosos em 1837. Por causa de seus ideais políticos liberais e sua influência sobre gerações de rebeldes russos, Pushkin foi retratado pelos bolcheviques, pessoas que derrubaram o czarismo e instalaram o proletariado no poder na Rússia em 1917. Esses consideravam o Pushkin como um opositor da literatura e da cultura burguesas e um antecessor da literatura soviética. Então o Pushkin era querido pelos bolcheviques porque ele era visto como alguém que estava trazendo alguma coisa mais popular para o povo. Agora vamos falar das obras de Pushkin. Pushkin o Pushkin também foi o tradutor de uma versão francesa da Lira de 71 anos, que era uma versão da Marília de Dirceu, do escritor brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. Vamos agora então falar sobre as obras de Pushkin. Contos de Belkin. Então um livro que chama Contos de Belkin. Dentro desse livro há uns contos. O primeiro, as histórias do finado Ivan Petrovich Belkin. Ivan Petrovich Belkin ouvia histórias e as escrevia. Segundo conto, O Tiro. O narrador na primeira pessoa conheceu um homem que se chamava Silvio. E Silvio contou que não desafiou um outro homem para o duelo porque percebeu que aquele homem não tinha medo da morte. E muitos anos depois, esse narrador fala que encontrou aquele homem que não foi desafiado pelo Silvio para a morte e que esse homem lhe contou que ele era aquele homem que o Silvio não havia desafiado para a morte. Outro conto, A Nevasca. Maria Gavrilovna e Vladimir Nikolaevich combinaram de fugir para se casarem. Todavia, durante a noite houve uma grande nevasca e eles se perderam na noite. Outro conto. Aí eu estou falando eu vou falar só um pedacinho, não vou falar o conto todo para incentivar as pessoas a lerem, vou falar só a ideia do conto. Outro conto, Um Agente Funerário. Adrian Prokhorov foi visitado por os defuntos. Ele que fazia caixões para enterrar as pessoas. Em uma noite, os defuntos o visitaram em sua casa, fizeram uma festa para ele na casa dele. Esse conto é muito interessante. Esse é o agente funerário. O nome do agente funerário, então, é Adrian Prokhorov. Outro conto, O Chefe da Posta. Simeon Virin era o chefe da posta. A posta naquele tempo eram postos que ficavam para trocar cavalos. As pessoas andavam a cavalo e quando a certas distâncias tinha esses postos, que é chamado de posta.
e lá eles deixavam o cavalo cansado e pegavam um cavalo novo. E lá o local o cavalo era tratado, alimentado, se estivesse doente era curado. E esse chefe de posta, o Simeão, ele tinha uma filha muito bonita que se chamava Dúnia. E a Dúnia era vista pelos viajantes. E o Simeão tinha medo de que um dia ela fosse seduzida por um deles e fugisse com um deles. Outro conto, A Sinhazinha. Ivan Petrovich Berestov administrava muito bem a sua propriedade. E tinha um vizinho que se chamava Grigori Ivanovich Muronsky, que era o seu vizinho, mas administrava muito mal a sua propriedade. Não sei porquê, mas o autor fala que ele administrava a moda inglesa, e mostrando que os ingleses, para o autor, ou para o contista, administravam mal a propriedade. O problema é que o filho do Ivan, que administrava muito bem a propriedade, o filho dele chamava Alexei, e a filha do Grigori, que administrava muito mal a sua propriedade, a Lisa, eles se apaixonam. E agora? O que vai acontecer? Então esse livro o livro se chama Os Contos de Belkin. Vamos agora falar sobre os romances de Pushkin. A Dama de Espadas. Na casa de Narumov, pessoas estavam jogando cartas. Paul Tonsky conta que a sua avó, a condessa Anna Fedotovna, fizera fortuna em Paris com as cartas, devido a um segredo que ela sabia. E ali é um homem que se chama Hermann. O Hermann escuta aquela história e fica interessado em descobrir o segredo da condessa. E ele finge apaixonar-se por Lisaveta, que era uma empregada da condessa, para entrar no palácio e descobrir o segredo das cartas. Outro romance, A Filha do Capitão. Esse é um dos livros mais famosos do Pushkin. Narrado na primeira pessoa, o Piotr Andreevich Griniov é filho de Andrei Piotrovich Griniov, e a mãe dele se chama Avdotia Vassilievna. E ele vai lutar numa guerra. O exército russo estava lutando contra os bandoleiros. E ele vai para a cidade e ali ele conhece um capitão que era responsável pela cidade e se apaixona pela filha do capitão. E então o nosso herói, ele vai viajando pela Rússia e vai defendendo os territórios com o exército russo. E teve uma cena que ele acolheu uma pessoa e deu parece que um copo de vinho para a pessoa que está precisando de ajuda, e depois a pessoa foi embora. E lá na frente ele foi, esse capitão, esse nosso herói, o Piotr Andreevich Griogol, ele foi capturado pelos bandoleiros. Mas quando ele foi capturado, o chefe dos bandoleiros era aquele moço que ele havia acolhido. E ele lembrou-se e, por gratidão, ele colocou o Piotr Andreevich como seu conselheiro. E quando a guerra acabou, o exército russo conseguiu vencer os bandoleiros. Aí o Andreevich foi convocado para explicar por que ele estava com os bandoleiros, sendo que o certo ele estava ao lado do exército russo. Aí ele tem que explicar que ele não foi executado porque ele havia, sem saber anteriormente, ajudado o chefe dos bandoleiros. E agora ele tem que se livrar da acusação e também casar com a filha do capitão que ele estava apaixonado por ela. Então esse livro é A Filha do Capitão, um livro muito bom. Outro livro, Eugênio. Chama Eugênio Onegin. Ele recebeu uma carta de uma mulher que chamava Tatiana, confessando seu amor por ele. Mas Eugênio não se interessou. E após um duelo que ele fez lá na cidade onde ele morava, no duelo ele matou uma pessoa e depois foi embora para a cidade. E alguns anos depois ele conheceu uma condessa muito bonita lá na alta sociedade e se apaixonou pela condessa. E quando ele foi investigar, ele descobriu que a condessa era a mesma Tatiana que lá no passado havia se apaixonado por ele e ele não quis nada com ela. Mas agora a condessa está casada, não é possível viver mais esse amor.
aí ele começa a lembrar-se e arrepender-se por não ter vivido aquele amor no passado. Agora vamos passar para as peças teatrais. Boris Godunov é a história do czar Boris, que é sucedido por um impostor que se fazia passar por Dmitri, que era herdeiro legítimo do trono, mas esse herdeiro já havia morrido. É uma peça teatral. Outra peça, Pequenas Tragédias. As pequenas tragédias, elas são divididas em 4 pequenas histórias. A primeira história, tudo peça teatral, né? O Cavaleiro Avarento. Um filho de um barão desperdiçava muito dinheiro e seu pai tentava educá-lo para que ele parasse de desperdiçar dinheiro. Outra peça, Mozart e Salieri. São 2 pessoas que conversam sobre música. Outra peça, O Convidado de Pedra. Na Espanha, Dom Juan matou o comendador, mas ele apaixonou-se pela viúva do comendador e marcou de conhecer a viúva. E convidou a estátua de pedra do comendador e foi conhecer a viúva. E no dia que ele foi, a estátua de pedra também foi. Outra peça, O Festim nos Tempos da Peste. Apesar de muitas pessoas terem morrido pela peste, as pessoas estavam fazendo um banquete. E um padre lembra as pessoas sobre a importância de se rezar pelos mortos. Então esse livro é Pequenas Tragédias, que é composto por essas 4 histórias. Agora, além dos romances, das peças teatrais, o Pushkin também deixou um diário. E esse diário, ele escreveu que queria que fosse publicado 10 anos após a sua morte. E muitas pessoas se opuseram à publicação do diário, porque revelaria coisas muito particulares da vida do Pushkin. É o diário secreto. E nesse diário secreto, Pushkin deixou revelações de sua família, aventuras amorosas dele e também de alguns conhecidos seus. Revela ali nesse livro comportamentos sexuais de pessoas da época, por isso que muitas pessoas se opuseram à publicação desse diário, porque mancharia a imagem positiva do Pushkin, porque nesse diário tem muita coisa, muitas revelações de coisas que não se escrevem, nem naquela época, nem nos dias de hoje, porque revela comportamento sexual de muita gente, revela as conquistas de Pushkin, que ele era também um conquistador. Ele era casado, mas ele era um conquistador. E ele revela também os comportamentos sexuais de parentes, de amigos, e descreve cenas sexuais com muita clareza, com muitos detalhes nesse livro, nesse diário secreto. Por isso que muita gente se opôs à publicação, mas mesmo assim, esse diário secreto foi publicado. Então, irmãos e irmãs, esse é Alexander Pushkin, considerado o fundador da literatura russa, porque foi o primeiro escritor que escreveu em russo as obras russas. Ele é, então, incentivador da literatura russa, fundador, e muitos escritores se inspiraram nele para depois, no futuro, escrever em russo e escrever temas sociais. Esse é o nosso escritor de hoje, Alexander Pushkin. Irmão, irmã, obrigado por assistir o nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus os abençoe.